Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, redação. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre fatores de textualidade. Já vimos vários fatores de textualidade, como intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, contexto, interação, né? Interatividade. E agora vamos à intertextualidade, apesar de que já estudamos um tipo de intertextualidade, que é a paródia. Agora nós vamos para a paráfrase e depois dar continuidade em outros tipos de intertextualidade, como a epígrafe, a citação, entre outras, tá? A alusão. Bom, vamos lá, paráfrase. O que vem a ser, então, paráfrase? É a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, só que fazendo uso de outras palavras. Senão, se trata de uma simples cópia, tá? Bom, o vocábulo paráfrase do grego, paráfrases, significa a repetição de uma sentença. Só que, logicamente, essa sentença repetida tem de ser ressignificada nas suas próprias ideias, nas suas próprias palavras, tá bom? Só que sem fugir do tema, do assunto. Bom, vamos às principais características da paráfrase. Há dois tipos de paráfrase, mas essas características acabam permeando os dois tipos de paráfrase. Primeiro aqui, apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original, não importa qual tipo de paráfrase. Vai haver o mesmo encadeamento temático, você não vai mudar o tema, tá? Do assunto, né, de que está sendo tratado. A utilização de vocábulo e estilo distintos do material fonte, senão se tratará de uma simples cópia. Não há comentários críticos, humor e ironia em relação às ideias parafraseadas. A sua intenção aqui não é criticar o texto original. Não, você só vai repassá-lo, só que com as suas ideias, tá? Como assim? A sua forma de falar, fazendo uso, por exemplo, de certo estilo, tanto gramatical como também de sentido, né? Ou seja, a estilística usada em si. E pode-se ocorrer o uso de expressões como isto é, ou seja. Por quê? Porque você vai, logicamente, explicar o que aconteceu. Agora, por que isso acontece? É o seguinte, muitas vezes um texto original que é repassado, por exemplo, por um profissional. Aconteceu um acidente, então um profissional, um policial, um bombeiro, vai dizer o que ocorreu conforme a linguagem de sua categoria. E muitas vezes pode ser uma linguagem um pouco difícil de entendimento para a população em geral. E o repórter está justamente ali para colher as informações e repassar para as pessoas que muitas vezes podem não entender o que foi dito pelo profissional, certo? Então, o jornalista vai ressignificar aquilo, só que ele não vai mudar o assunto, o tema, tá? Ele vai passar a história de uma forma fidedigna, ou seja, fiel ao texto original, só que com uma adaptação aos leitores, para que os leitores possam entender em suas próprias palavras, então, né? Porque, por exemplo, um profissional, né, de imprensa tem essa formação, né? Tem, então, este poder, né, no caso de ressignificar os textos, beleza? E fazer uma adaptação linguística. Bom, então a paráfrase diferencia-se da paródia e do resumo. Por quê? Olha só, a primeira, ou seja, a paródia, é uma reescrita de um texto, só que frequentemente ao uso de ironia, humor, tá, para a criação de um novo estilo. Muitas vezes você vai, inclusive, criticar o próprio texto-fonte, o que pode ocorrer, por exemplo, com uma música que já está enraizada na memória coletiva e a pessoa usa, por exemplo, a forma, né, da música, ou seja, o ritmo ali, né, a musicalidade, para fazer uma crítica ao próprio texto-fonte. Tá? Já o segundo, que é o resumo, consiste apenas numa síntese de um texto, retirando as informações secundárias. Por que a paráfrase não é um resumo? Porque a intenção não é retirar as partes mais, vamos dizer assim,
que detalham o assunto, ou seja, as partes secundárias, né? Não é essa a intenção. Você, na verdade, vai preservar o texto original, só usando outras palavras. Então, vamos aos tipos de paráfrase. Há dois tipos, então, né, que se diferenciam, no caso, pela forma como o texto original é recondicionado. Na reprodutiva, há uma síntese e reiteração. Ah, professor, mas é uma síntese, é um resumo, então? Não, não é bem isso, não. Muitas vezes nem uma síntese há. A intenção aqui é a reiteração. É essa a situação. Então, você vai, por exemplo, receber ali a informação de um policial sobre um acidente que ocorreu, um crime que ocorreu, e aí a repórter vem, ou o repórter vem, e justamente fala aquilo que o policial, né, acabou de dizer, em talvez outra linguagem, né, fazendo uma reiteração do que ocorreu realmente. E na criativa ocorre a expansão do conteúdo temático, então você vai expandir esse conteúdo. Mas vamos ver as suas características de uma forma mais detalhada. Olha, a paráfrase reprodutiva possui um laço estreito com a reprodução integral das ideias. Tá? É muito fiel ao texto base, ao texto original. Isto é, trata-se de quase copiar as informações de um texto. Nesse tipo de paráfrase, a habilidade primordial é a capacidade de reelaborar sentenças sem copiá-las totalmente. Certo? Não se trata de um resumo, pois não há exclusão de informações secundárias. Ou seja, no final das contas, essa questão de ser uma síntese não ocorre, né? Pode até ser um pouquinho mais curto do que o texto original? Sim, né? Muitas vezes a pessoa dá detalhes que não vão ser necessários, por exemplo, para um certo tipo de reportagem, vamos dizer assim. Então, pode haver uma síntese? Pode, mas a intenção é só fazer a reiteração do tema. Certo? Você vai dizer em outras palavras, só isso, tá? O que ocorreu. Bom, então, é a capacidade de reelaborar essas sentenças sem copiá-las totalmente, e para isso você vai fazer uso de técnicas ligadas, por exemplo, à questão gramatical e de sentido também. Não se trata de um resumo, né? Porque não há essa exclusão de informações secundárias. Beleza. E existe a paráfrase criativa. Não consiste apenas em um resumo das ideias, mas a construção de novos significados que remetem ao campo temático do texto principal. Então você vai ressignificá-lo, criar novos significados que, logicamente, sempre se remetem ao campo temático do texto original. Você, por exemplo, vai fazer uma comparação, você vai trabalhar certos ocorridos que estão relacionados àquele especificamente que está sendo abordado. Você então vai fazer o que? Expandir as ideias, mas nunca vai fugir do campo temático, do texto base. Nesse ponto, a semelhança e o texto parafrástico, nesta categoria, não discorda, mas distancia-se do texto original, indo além da simples reiteração. Certo? Não é paródia, pois não há uma reescrita com função de humorizar ou ironizar o texto original. Tá? É uma reescrita, mas sendo fiel ao texto base. Assim, ambos os tipos de paráfrase permitem perceber a alusão ao original, ou seja, você vai identificar, tá, o texto original quando você observar que se trata de uma paráfrase. Certo? Porém, uma não deixa espaço para novas informações, que é a reprodutiva, certo? E ao tema, né? Então, não deixa espaço para novas informações relacionadas ao tema. A outra recondiciona e expande o material base, sem que o distanciamento, observe, desvincule os dois textos. Tá? Então, vai haver uma expansão do material base, mas vai haver fidelidade ao que ocorreu, certo? Temos aqui exemplos de paráfrase. Para compreender melhor o funcionamento da paráfrase, segue alguns exemplos. Então, vamos ver. Temos aqui paráfrase reprodutiva, o texto original. Lembrando, se é uma paráfrase reprodutiva, vai ser uma reiteração, certinho? Somente uma reiteração do texto base. Temos aqui: quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro.
O motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Agora vamos para a paráfrase. Este foi o texto original. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Então, vamos analisar o que foi que houve de mudança aqui. Há uma manutenção do tema, é somente uma reiteração, é quase que o texto base. Só que você faz uso, então, de, por exemplo, novas estratégias, ou gramaticais ou de sentido em si, tá? Então, da sintaxe, ou então da semântica. Vamos lá. Quando uma mulher cruzava a rua, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal. E desenvolvida porque tem a conjunção aqui, ó, quando. E aí, no caso, o produtor do texto, né, que fez uma paráfrase, ele fez uso de uma oração subordinada adverbial temporal também, mas reduzida de infinitivo, certo? Então, ele fez essa mudança para distanciar um pouquinho a forma do texto, fazendo uso de estratégias sintáticas. Só que ele não mudou nada na informação, tá? É só uma reiteração. Um carro atropelou uma mulher. E aqui nós temos foi atropelada por um carro. Qual é a mudança? Nós temos uma oração em que o verbo, no texto original, está no caso, voz passiva analítica. Porque nós temos aqui o verbo ser, acompanhando o verbo principal no particípio, e temos aqui o agente da passiva, tá? A mulher foi atropelada pelo carro. Não foi a mulher que praticou a ação, foi o carro. Então, temos aqui uma voz passiva. Beleza. Agora aqui nós temos uma voz ativa, no texto parafraseado, né? Parafrástico. Então, um carro atropelou uma mulher. Essa foi, então, a forma que a pessoa, né, o produtor do texto aqui, parafrástico, né? Então, foi a estratégia que ele usou para não copiar integralmente as ideias, mudando então na primeira oração de desenvolvida, adverbial desenvolvida, temporal para, no caso, uma adverbial temporal reduzida de infinitivo. Aqui nós temos uma oração na voz ativa, enquanto no texto base está na voz passiva. Temos aqui, o motorista fugiu e não prestou socorro. A placa foi anotada. Olha só, ele usou uma outra técnica de, então, fazer com que a ordem, tá, das orações fosse, então, modificada. Temos aqui, ó, o motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. E aqui a placa foi anotada por testemunhas no local, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Beleza, a placa foi anotada. Temos uma voz passiva e aqui algumas pessoas conseguiram anotar a placa, uma voz ativa. De novo, ele fez o uso, né, da mudança da voz para mudar, então, né, o texto em si, para que a paráfrase ocorresse. Beleza. Nós temos aqui a palavra testemunha, no caso fazendo alusão a pessoas, tá? E aí temos aqui, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. O motorista fugiu e não prestou socorro. Novamente, nós temos aqui, no caso, uma voz, uma oração subordinada, tá? Ele ignorou o acidente que causou, tá? Temos uma adjetiva e aqui não, nós temos uma voz, no caso, passiva, só que não se trata de uma oração subordinada, certo? Beleza, a vítima foi levada ao hospital. De novo, ele usou uma inversão, ó, mais próximo, e os médicos disseram que sua condição é estável. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima,
certo? E os médicos falaram que seu quadro é estável. Tivemos aqui também a mudança da palavra quadro, de condição para quadro, ou seja, é uma mudança semântica, tá? O uso de sinônimos em si, certo? O que ocorreu aqui tanto em testemunhas, né, quanto em quadro. Então, está aqui a explicação do que eu acabei de falar, né? A paráfrase reprodutiva preocupa-se em manter a maior fidelidade possível em relação às informações originais. No texto acima foram realizadas primordialmente mudanças de cunho sintático e a utilização de sinônimos para evitar uma cópia integral. Por exemplo, a sentença "quando uma mulher cruzava a rua", composta por uma conjunção, foi substituída por uma oração reduzida de infinitivo iniciada por preposição. Além disso, as palavras pessoas e condição foram uma simples reiteração de ideias do trecho original. Tá? Agora vamos para uma paráfrase criativa. Temos aí o texto original de Gonçalves Dias. Vamos ler, então. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, então este é o texto base. Ele trata então da saudade, né, que então o escritor aqui tem da sua terra natal, em que ele observa até os mais simples, vamos dizer assim, as mais simples ações, tá, as mais simples recordações, né, que fazem com que ele então tenha esse saudosismo, não é? Agora a paráfrase é a canção do exílio também, né, ou seja, uma pessoa que é mandada para fora de seu país, né, de sua terra, vamos colocar assim, mesmo que não seja em si do país, mas de sua terra natal, né, do seu estado em si, da sua cidade, e, logicamente, né, que espera um dia voltar, né, muitas vezes por um motivo político ou outras situações, né, que a pessoa se vê forçada a sair, tá? Beleza. E essa daqui é a canção do exílio facilitada de José Paulo Paes. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cabá. Ou seja, temos aqui então algumas informações, né, que a pessoa dá sobre a sua terra natal, né, e muitas vezes revela até, né, de que local se trata, né. Mas observe como é que a paráfrase, apesar de demonstrar no caso, vontade de voltar à terra natal, a saudade, né, houve uma ressignificação e bem mais simples, né, do que o texto original. Bom, então é isso, gente. Mas eu quero conversar com vocês sobre a importância da paráfrase. Para que estudar a paráfrase? Olha, gente, a paráfrase é usada e muito em alguns tipos de questões, tanto do PAS, quanto do Enem, quanto de concurso público, principalmente de uma banca, tá, específica, o CESP, e eles usam muito, por exemplo, essa, na verdade, forma, né, de se produzir uma questão. Pegam um texto e produzem ali o comando da questão, sempre tratando deste assunto. Eles falam assim, por exemplo, né, o trecho tal, ao ser modificado pelas, no caso, informações contidas nas alternativas de A, qual das alternativas é que, por exemplo, ocorre a manutenção tanto da correção gramatical, ou seja, você vai parafrasear, certo? Fazendo uso de uma outra estrutura sintática, ou muitas vezes eles perguntam também se houve mudança de sentido. Ou uma, ou outra, ou as duas, certo? Mas eles querem saber se houve mudança na questão sintática das funções de termos da oração. Vamos ver como é que funciona isso? Temos aqui uma questão, tá, do ano de 2016, CESP, como eu falei, né? É uma prova de conhecimentos gerais, você tem um texto, e aí vem aqui, observe.
Em cada uma das opções a seguir é apresentado um trecho do texto, tá? Tá aqui a informação, o código do texto, seguido de uma proposta de reescritura. Assinale a opção em que a reescritura proposta mantém a correção gramatical do texto e o sentido original do texto. Então, as duas situações aqui estão no caso, sendo trazidas à tona. Então, nós temos aqui A, B, C e D. Aí você tem a, no caso, reescritura. E você vai analisar sob estes dois ângulos da questão sintática, se houver manutenção das funções sintáticas, houve alguma mudança, ou também se houve mudança de sentido, ou uma ou outra, ou as duas. Se houve só uma mudança de sentido, a questão está incorreta. Só mudança em relação às funções sintáticas, a questão está incorreta. Certo? Ou seja, na verdade, eles querem é que mantenha. Então, se houver a manutenção tanto da correção gramatical quanto do sentido, então a questão estará correta. Beleza? Nós não vamos entrar em si na leitura do texto e também na resposta correta. Só para vocês entenderem que estas questões para a banca CESP, né, são as que mais são produzidas, mais ocorrem nas provas. Certo? Então, olha a importância de se entender como é que uma paráfrase deve ser feita. Certo? E uma paráfrase tanto, né, que expande o seu conteúdo, ou a que não, como por exemplo aqui, né, a paráfrase criativa ou a paráfrase, então, reprodutiva, tá bom? Então, reprodutiva, criativa, reiteração, criativa, expansão do, no caso, assunto, sem que haja distanciamento do tema, sem que haja ironia, sem que haja uma crítica ao texto original, beleza? E aí nós vamos responder questões como essas aqui que eu enviarei como exercício para vocês, tá? Então, poderemos praticar e observar a importância da paráfrase. Então, beleza, gente? Até a próxima aula e tchau, tchau.